queridos. Sejam bem-vindos a mais um Estudo em Casa Itabaianinha. E como é maravilhosa a nossa diversidade, não é? É sobre isso que nós trataremos na aula de hoje, mas é sobre a diversidade linguística, né? E a adequação de contextos para que a gente rejeite preconceito e desenvolva a prática consciente da língua. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa expressão, não é? Variação linguística. Então, uma língua, ela apresenta, em razão das condições sociais, culturais e regionais, várias formas, né, de utilização. Vamos compreender. Observem, né, esses enunciados. Quem está falando com Paulo? Nós conseguiremos identificar a partir dos enunciados? Se você não arrumar o seu quarto hoje, o bicho vai pegar para o seu lado. Cara, vamos dar um rolê no shopping? Prezado Paulo, consta em nosso sistema o atraso da fatura 23. Solicitamos que entre em contato conosco para regularização do débito. Amor, tô morrendo de saudade. Te amo. E aí, a gente consegue identificar quem são os interlocutores que estão conversando com Paulo? Como foi possível identificar os falantes? Que marcas de linguagem deixaram claras a situação e a relação de cada interlocutor com o Paulo? E em que outras situações nós alteramos o jeito de falar e escrever? Observaram quais fatores devem ser considerados? Nós estamos em uma festa ou na sala de aula? Estamos falando de um assunto triste ou feliz? É uma situação formal ou informal? Estamos conversando com uma criança ou com um adulto? Então, todos esses aspectos, né, eles devem ser levados em consideração quando nós estamos construindo a nossa comunicação, né? Então, nós conseguimos identificar os interlocutores que falam com Paulo a partir do uso das palavras e do contexto, né? Por exemplo, quando ele diz, essa pessoa que disse, né? O bicho vai pegar. Cara, rolê, prezado, amor, né? Essas são marcas que deixam claras quais são os interlocutores dessa conversação, né? Então, numa entrevista de emprego, por exemplo, você vai utilizar uma variedade da língua mais formal. Numa festa, né, você não vai ter tanta preocupação, porque você está num ambiente de divertimento, com pessoas que você conhece, né? Então, é uma linguagem mais despreocupada. Agora, se você estiver, né, enviando um e-mail de trabalho, né, ou se você estiver, assim, num funeral, né, que é uma situação que você não pode se expressar euforicamente, né? Todos esses contextos, eles determinam o tipo de variedade da língua que você vai utilizar, né? Então, locutor, o tempo, o espaço, o local, né, a esfera de atuação desse texto, seja ele oral ou escrito. O conteúdo temático, né, o estilo, a formalidade, a informalidade, todos esses critérios, eles envolvem a produção do discurso e a sua variação, certo? Vamos ler esse trecho, né, do cordel chamado Variação Linguística, de Beatriz Pacheco. Esse cordel ele faz parte do livro O Português na Língua do Cordel, certo? Ele é o resultado do trabalho feito de alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola da Bahia
e aborda diversos tipos de variação da linguagem. Nós iremos ler somente um trecho, né, o trecho inicial. Oi, me chamo Beatriz e agora vou falar sobre tais variações e também lhe explicar um pouquinho do assunto que eu tenho para mostrar. Dentre as variações, existe a regional. Ela é a mais comum no âmbito nacional. Vai do norte até o sul, de Manaus ao Pantanal. Sempre presente na fala, é fácil reconhecer. Basta só uma conversa e já dá para perceber de qual dessas regiões a pessoa pode ser. Cada lugar tem a sua. Lá no Rio tem o chiado, que é muito reconhecido. É um som bem enjoado, para aquele que não está normalmente acostumado. Geralmente, né, quando as pessoas elas mudam ou viajam a passeio, a trabalho, para outras regiões, já ficam, né, marcadas pela sua maneira de falar, pela sua variação regional, né? E algumas pessoas até levam o apelido da região a qual habitam, né? O cearense, o paraibano, né? E assim também ocorre com quem mora nas outras regiões, como sul e sudeste, certo? Então, vocês conseguiram identificar quais são as variações que aparecem no poema e em qual trecho a autora aborda o uso das variantes em diferentes contextos? Que tipo de variação são mencionadas no texto e como foi possível identificá-las? E qual trecho a autora aborda a adequação de contextos, né? Ela fala sobre a variação regional, né? Que ocorre entre regiões, né? E que é capaz de ser identificada através do sotaque, né? Então, a autora ela fala sobre o sotaque e lugares do Brasil para contextualizar a variação regional, né? Nós temos também, além da variação regional, nós temos a variação social, a variação cultural e histórica, né? Na variação social, o enfoque são gírias, né? E para descrever a variação histórica, ela explicita sobre as mudanças que ocorreram na língua com o passar do tempo, né? Então, a depender do contexto, ou seja, da situação, nós utilizamos um linguajar propício formal ou informal, né? Se soubermos dominá-lo de acordo com a ocasião, né? Então, nós iremos agora compreender melhor esse assunto. Trouxe agora mais um texto, não sei se vocês conhecem, é de uma banda pernambucana chamada Cordel do Fogo Encantado. A composição não é deles, né? Eles são apenas intérpretes. O título é Ai Se Cesse. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse, e a minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens toda fugisse. Vocês tiveram alguma dificuldade para compreender essa letra? Sobre o que ela fala? Que palavras você consegue perceber que estão escritas de forma diferente daquela que nós costumamos encontrar em textos de livros, jornais e revistas? Em uma dessas palavras, vocês perceberam que houve a troca do L pelo R, né? Então, a prática consciente da língua, né, tem a ver com o conteúdo que nós iremos estudar, né? Você já ouviu falar sobre o consumo consciente de água, não é? Ou a prática consciente do voto. Então, como podemos relacionar esses temas à prática consciente do uso da linguagem?
O que significa ter consciência crítica da nossa linguagem? E quais são os riscos da prática inconsciente da língua? Bem, do mesmo modo que é necessário refletir sobre as consequências de não economizar água ou não ponderar sobre os candidatos antes de votar, a prática inconsciente da língua também pode ser negativa, certo? Então, a gente sabe que toda língua, ela muda e varia. E que a gente precisa respeitar as variedades e valorizar e reconhecer na língua que fala nossa própria identidade, né? Vocês já ouviram a expressão preconceito linguístico? Preconceito linguístico é a intolerância, a desigualdade, é a repressão, né, ao modo de falar de uma determinada comunidade, né? Então, a maneira como o autor ele produziu esse texto, por estar distante da norma culta da língua, a norma padrão, aquela, né, que nós consideramos como certa, que não existe a certa, né? Existe a adequada para cada situação. Ela pode sofrer preconceito, certo? Ah, professora, então agora eu vou falar de qualquer jeito, porque todo mundo tem que respeitar o jeito que eu falo. Não é assim, isso vai depender de todos aqueles aspectos abordados, certo? A situação, o meio, o tipo de interlocutor, o nível de formalidade, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu não posso julgar alguém que não teve acesso à escolaridade pela maneira dele falar, certo? Eu tenho que respeitar. Mas se você teve acesso à escola, você conhece todas as variedades da língua e você utiliza inadequadamente, então isso aí tem que ser revisto, tá bom? Então, a depender de quem diz o que, a quem, como, quando, onde e por quê, você tem que visar todos esses efeitos para que você tenha a prática consciente da língua, certo? A variação histórica. Nós sabemos que a língua ela é viva. Como assim? Né? Ela ainda está em evolução, certo? Então, uma língua nunca é falada da mesma forma. Ela sofre constantes mudanças. Ela está sempre sujeita a variações históricas, regionais, sociais, porque também o mundo muda e a linguagem ela acompanha essas mudanças, né? Cada região do nosso país tem um jeito de falar, né? Um sotaque, uma maneira peculiar. Mas a linguagem escrita, ela obedece a uma norma, né? Em algumas situações, né? Nós sabemos que os autores, eles têm a licença poética para escrever, para dar determinado efeito ao leitor. Então, eles podem utilizar uma linguagem que não se aproxima da norma culta, certo? Vamos fazer a leitura dessa música, certo? E vocês vão identificar no verso que palavras, né, utilizadas, elas caíram em desuso. Nós não utilizamos mais, certo? Vamos lá. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus Nosso Senhor, eu não olhei sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Para que me pôr no tronco, para que me alejar? Eu juro a vós me ser, que nunca vi sinhá. Porque me faz tão mal, com olhos tão azuis, me benzo com o sal da Santa Cruz. Atrás da sabiá, olhava o arvoredo. Eu não olhei sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava para Xerém. Por que talhar meu corpo? Eu não olhei sinhá. Para que vós me ser? Meus olhos vai furar. Eu choro em Urubá, mas oro por Jesus. Para que um vaso ser me tira a luz? Com voz de pelourinho e ares do Senhor, cantou atormentado o herdeiro Sarará.
do nome e do renome de um feroz senhor de engenho e das mandigas do escravo que no engenho enfeitiçou Sinhá. Então, a gente consegue identificar que se trata de uma linguagem de tempos atrás, né? Que utiliza um vocabulário que não se usa mais, né? As palavras como vós-me-ser, vá-sum-ser, palavras, elas sofreram variação, né? E por isso nós chamamos de que essa linguagem utilizada, ela representa uma variação histórica da língua, certo? Em relação à variação regional, que nós inclusive já falamos no início da aula, é que de acordo com a região do país, a língua é empregada de maneira diferente, né? Então, para melhor entender a variação regional, vamos ler essa letra a seguir. É importante também que vocês percebam bem as escolhas feitas na letra, né? Trata-se de uma canção de Minas Gerais. E não se sabe quem são seus autores, certo? É uma canção de tradição popular e foi recolhida pelo pesquisador Paulo Vanzolini. Essa canção ficou muito conhecida na voz de Milton Nascimento, né? E foi regravada também por vários outros intérpretes brasileiros reconhecidos nacionalmente. Em Cuitelinho, ela reproduz uma variação regional que tem o falar típico de pessoas da região onde essa música ela foi encontrada, certo? Vamos fazer a leitura. Cuitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham, as garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Aí quando eu vim da minha terra, despedida parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate em uma outra faia. E o zóio se enche d'água, que até a vista se atrapalha. Ai, ai. Vocês perceberam, né? Esses traços da linguagem que representa a região a qual as pessoas falam dessa maneira, né? Se a gente fosse fazer alteração na letra para tornar essa linguagem mais próxima da norma padrão, isso seria possível? Vamos fazer esse exercício? Vocês vão transformar essa canção, né, para a norma padrão. Depois de feito isso, vocês vão perceber, né, que efeito foi produzido ao realizar essa ação. O que aconteceu? Nós tivemos a mesma produção de sentido que a letra original possui. Façam esse teste, tá bom? Vamos agora à norma padrão, né? A norma culta da língua. Certo. Esse é um poema de Oswald de Andrade, Vício na Fala. Bem, a norma padrão, né? A língua culta ou padrão é aquela que é ensinada nas escolas, né? Ela é usada por pessoas instruídas da classe social dominante e caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais, né? Então, a língua coloquial, informal, né? A língua popular que nós falamos no dia a dia, não exige atenção total da gramática, né? De modo que não haja, aliás, de modo que haja mais espontaneidade na comunicação. Vamos observar como o autor ele representou o uso dessas variantes. Vício na fala. Para dizer milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. O que o autor quis dizer com vão fazendo telhados?
e vão construindo novas palavras, né? Novas expressões de fala. Essa construção ela está errada? Você conseguiu compreender? Quando ela diz assim, seu pai está melhor, você entende o que a pessoa diz? Entende? Entende? Mas essa é uma variante mais voltada para situações informais, né? Situações em que não há preocupação de utilizar a norma culta padrão da língua, certo? Então, as diferenças de registro, ou seja, as diferenças utilizadas nos falares, elas não constituem objeto de classificação, não existe uma melhor ou pior, né? Então, é importante a adequação da linguagem nas diferentes situações discursivas, né? É fato que a norma padrão ela é considerada uma variedade de prestígio, né? Mas é preciso levar em conta os fatores que geram a imensa diversidade linguística, que são a localização geográfica, a faixa etária, né? A situação socioeconômica, a escolaridade, né? Então, a gente precisa ter clareza de que tanto a norma padrão quanto as outras variedades, embora apresentem diferenças entre si, são igualmente lógicas e estruturadas, né? Quando as pessoas elas constroem os discursos dela, não é de modo aleatório, né? Há um entendimento entre os falantes. Vamos observar esses dois textos para que vocês observem a demarcação, né, dessa variante da língua padrão e não padrão, né? O fax de Nisso. Um gerente de vendas recebeu o seguinte fax de um dos seus novos vendedores. Seu Gomes, o cliente de Besonte, pediu mais 400 peças. Faz favor, tomar as providências. Abraço, Nirso. Aproximadamente uma hora depois, recebeu outro. Seu Gomes, os relatórios de venda vai chegar atrasado, porque estou fechando umas vendas, tem que mandar 3.000 peças amanhã, tá chegando. Abraço nisso. No dia seguinte, seu Gomes, não cheguei por causa de quê? Vendi mais 10.000 de beraba, tô indo para Brasília. Abraço nisso. No outro, seu Gomes, Brasília fechou 20.000. Show para Florianópolis e de lá para São Paulo. E no Vinhão das 7 horas. Abraço nisso. Assim foi o mês inteiro. O gerente, muito preocupado com a imagem da empresa, levou ao presidente as mensagens que recebeu do vendedor. O presidente escutou atentamente. O gerente disse, deixa comigo que eu tomarei as providências necessárias. E tomou. Redigiu de próprio punho um aviso e o afixou no mural da empresa, juntamente com as mensagens de fax do vendedor. A partir de hoje, nós tudo vamos fazer feito nisso. Se preocupar menos em escrever certo, para modo de vender mais. Assinado o presidente. É claro que esse é um texto de humor, né? Para mostrar que não é em toda situação que a gente deve utilizar a variedade linguística informal. E principalmente para mostrar que o importante da linguagem é estabelecer comunicação, certo? Então, independente de grau de escolarização, situação socioeconômica, que a gente saiba respeitar cada variante. Agora, observem esse outro texto, certo? A lenda de Rui Barbosa. Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Chegando lá, constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo-o ao tentar pular o muro com seus amados patos, disse-lhe:
O bucéfalo anácrono. Não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes, palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanarem o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos, a sorrelfa e a socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da sua sinagoga, e a farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo domina nada. O ladrão, confuso, disse: doutor, eu levo ou deixo os patos? Então, vocês observem, né, que apesar de fazer o uso da norma padrão, né, não houve entendimento entre os falantes, certo? Então, a norma padrão, que é considerada a variedade de prestígio, né, ela também exige uma situação de uso, né? O falante nessa situação, ele utilizou uma linguagem, né, muito rebuscada para falar com um interlocutor que não teve tanto acesso à educação como ele, certo? Então, a língua, ela obedece a determinada situação. Bem, para concluir, eu vou propor a vocês, né, uma situação hipotética que eu criei para que vocês possam criar, né, discursos em diversos contextos. Nós temos aqui 4 situações, certo? Então, vocês deverão considerar o interlocutor, a quem se destina, o assunto e a situação, né? Vocês podem utilizar a criatividade para acrescentar detalhes à história, como especificar a doença, remarcar o compromisso. Depois que vocês produzirem esses textos, vocês irão socializar no grupo de WhatsApp da turma de vocês, certo? Cada bilhete produzido. Vamos lá a situação. Você está doente e precisa cancelar alguns compromissos. Escreva um bilhete para cada situação, viu, gente? Explicando o motivo da sua ausência, né? Seus compromissos. Sorvete com amigos, entrevista de emprego, reunião do Grêmio Estudantil, jantar na casa da avó, certo? Espero que seja bem produtiva essa atividade que vocês irão produzir. E chegamos ao final de mais uma aula. Deixarei novamente o link para a atividade para que vocês respondam. Fiquem em paz e até a próxima aula.